Episódio 7. Game On. O dia tinha começado e já Lana sabia que ia ser bastante longo, mas um passo de cada vez. Primeiro que tudo, a Lana tinha de se encontrar com os navegantes para discutir o assunto. Abriu o grupo do WhatsApp e enviou a localização do encontro. Como era de esperar, o Mateus foi o último a chegar ao encontro. Afinal de contas, aqueles contactos que conseguiu graças ao seu papel na missão tinham servido de alguma coisa. Uma vez que estavam todos, era a altura de Lana começar a reunião. Eu sei que foi muito para assimilar e que se calhar vou parecer uma lunática, mas porquê que a Aurora se ia dar ao trabalho de inventar aquela história? O que é que ela ganharia com isso, se for realmente mentira? Sofia respondeu: Lana, é verdade que quando acordei hoje parecia que tudo tinha sido um sonho, mas nem os médicos conseguem explicar o que se passou com o Kyle e o porquê de ele não acordar. A Aurora não conseguiria escrever um livro como aquilo. Além disso, o livro tem imensos anos. Dá para perceber pela qualidade do papel e pelo tipo de letra. Mas agora tu és perito em antiguidades? Perguntou o Mateus. Vocês não sabem tudo o que eu faço e a verdade é que eu tenho tido imenso tempo livre. Ok pessoal, vamos lá ao que interessa, gritou Tomás. O Tomás tem razão. Se isto for verdade, eu quero assumir o papel de herdeira. Quero aprender e melhorar sejam quais forem as minhas capacidades. Eu sei que posso correr perigo, mas nós somos uma equipa e nunca deixámos que nada nem ninguém nos impedisse de fazermos o que queremos. Quem é que está comigo? E foi imediato. Todos os navegantes estavam do lado de Lana e prontos para enfrentar tudo o que viesse. Uma vez que estavam todos no mesmo barco, o próximo passo era falar com a Aurora. Lana pegou no telemóvel e ligou à Aurora, e esta disse-lhe para ir ter com ela à garagem antiga da sua casa. A herdeira não esperava que fosse aquele o local do encontro, mas uma coisa já sabia. Nada do que a Aurora fazia ou dizia era por mero acaso, por isso, a partir de agora teria de confiar mais nela. Tudo pelo Kyle. Aurora, preciso só te pedir desculpas pela minha reação. Como deves calcular, não foi fácil acreditar em tudo o que disseste, mas todas as provas, as peças encaixam perfeitamente e sem ofensa, mas tu não és inteligente o suficiente para montar um plano tão perfeito. Teriam de existir falhas. A Aurora começou a rir-se e continuou o caminho até um armário que estava trancado e que tinha uma placa que dizia: Aviso, material inflamável não abrir. A Aurora pegou numa chave com o formato de uma espécie de coroa e ao meter no cadeado, Lana disse: Mas Aurora, isso diz que tem um material inflamável, não devias mexer aí. Esse armário já aí está há uns bons anos e nunca ninguém o abriu. Confia, não queres que te aconteça nada de mal. A Aurora, com um olhar de certeza, continuou e abriu o cadeado, e quando Lana deu por si, aquele armário que supostamente teria material inflamável era uma passagem para uma espécie de laboratório antigo, com imensos equipamentos de topo. Uau! Sinto-me no filme de Nárnia. Como assim existe uma divisão secreta na minha própria casa e eu não fazia a menor ideia? A Aurora voltou a rir-se. Lana, esta casa pertencia à tua avó. Já sabes que ela era misteriosa e se não sabias da lenda e do facto de seres herdeira, era normal também não teres conhecimento desta divisão. Bem-vinda ao laboratório da tua avó. Ela não era uma simples bióloga como tu pensavas. Ela estava a estudar o seu passado, a perceber a razão para todos aqueles poderes. Então, isso significa que a minha avó era uma investigadora? Sim, Lana, mas infelizmente as descobertas dela foram demasiado tardias. Lana estava confusa, e rapidamente a Aurora percebeu que tinha de ser frontal com Lana daqui para a frente. Lana, a tua avó não morreu por causa de uma bactéria, ou melhor, foi por causa de uma bactéria, mas não pelos motivos que os médicos contaram à tua família. A tua avó, umas semanas antes de ser internada, tinha feito uma descoberta inédita sobre os seus poderes. Não só ela podia controlar o mar e os humanos, como poderia salvar vidas, mas também tirá-las. O poder do mar que a tua avó, e que agora tu recebeste, chama-se Lourdon. No livro que te dei podes reparar que as páginas finais estão vazias, mas se deitares gotas de água da Lagoa Norte, qualquer herdeiro é capaz de decifrar a mensagem que essa página contém. A tua avó era a única com essa capacidade, mas infelizmente não era a única interessada. Como sabes, eu fazia parte do grupo dela, mas não era a única. Nós éramos 5, tal como vocês, 2 raparigas e 3 rapazes.
Mas à medida que fomos crescendo e que cada um foi vivendo os seus sonhos, os interesses de cada um também mudaram. Era eu, a tua avó, o Miles, o Tobias e o Kevin. Todos excelentes rapazes, mas o Kevin... O que é que tem o Kevin? Bom, o Kevin tornou-se num cientista que procurava desvendar grandes mistérios. No entanto, a ambição cegou e a única coisa com que se preocupava era em ganhar mais e mais. Todos do grupo estavam a par das investigações da tua avó, em especial o Kevin. Ele desde sempre que foi o grande amor da tua avó, mas ele aproveitou-se da sua bondade para conseguir o que queria. Um mistério que poderia dar-lhe milhões e torná-lo o cientista mais consagrado da Europa. Ele foi a razão da morte da tua avó, Lana. O Kevin criou um vírus capaz de imobilizar cada parte do corpo de uma pessoa em menos de 48 horas. E em troca de uma cura para a tua avó, ela teria de decifrar as páginas do livro da lenda e dar-lhe a chave para o controle humano. A tua avó sabia que só ela iria conseguir decifrar aquilo, mas ainda tinha a esperança de que a tua mãe ou vocês netos pudessem ser os próximos herdeiros. Então, ela preferiu morrer do que assistir à destruição do mundo pela sua descoberta. Nas suas últimas horas, ela deu-me todas as chaves que levariam à descoberta da sua investigação. Mas ninguém soube disso, e ainda hoje procura respostas, e não vai desistir até conseguir aquilo que quer. A Lana não tinha palavras para tudo aquilo que tinha acabado de ouvir. Lágrimas derramavam dos seus lindos olhos azuis, e tudo aquilo que sentia era pura raiva e sede de vingança. A sua avó era uma heroína, e tinha-se sacrificado em nome de todas as pessoas do mundo, e tudo por causa do Kevin, o seu suposto grande amor. Lana, eu sei que é muito duro saber isto, mas acredita que... Aurora, não precisas dizer nada. Obrigada por me contares. Agora, mais que nunca, eu quero continuar o trabalho da minha avó. Quero que aquele homem pague por tudo aquilo que lhes fez, e eu só vou descansar quando ele estiver preso. Eu sabia que podia contar contigo, mas Lana, é importante que isto fique apenas entre nós. Eu sei que vocês são uma equipa, mas eu não posso deixar que te aconteça o mesmo que aconteceu à tua avó. Caso queiras o grupo envolvido, terás de os investigar e perceber se podes confiar neles a 100%. Não te esqueças que não estás a fazer isto em nome de vingança. O Kyle continua no hospital e tu és a única que o podes salvar. Por que é que dizes isso? Tu achas que o Kevin tem alguma coisa a ver com isto? Eu tenho a certeza que sim. O Kyle não está num coma normal. Os médicos esconderam uma parte do prognóstico dele. Ele tem um vírus conhecido como Bela Adormecida. Um vírus que ainda não foi encontrado a cura, ou que ainda não foi de interesse para tê-la. Este vírus ataca o cérebro e elimina cada pedaço dele. Mas felizmente, o processo é demorado e o Kyle foi infectado há muito pouco tempo. A Lana estava cheia de raiva. A única coisa que fez foi pegar um vaso que tinha na garagem e atirá-lo para o chão. Ela precisava de arejar a cabeça e pensar nos próximos passos. Se o Kevin infectou o Kyle, é porque sabe que é possível que alguém próximo seja o herdeiro. E conhecendo o seu historial, ele não iria parar até conseguir encontrar o herdeiro. Não havia tempo a perder. O jogo, a guerra tinha começado, e a Lana estava determinada a salvar o irmão e a acabar com o Kevin.